Fala pessoal, meu nome é João, o Kryptonita, e esse aqui é o canal da Bitso. Se você já começou no mundo das criptomoedas, provavelmente em algum momento você já ouviu a pergunta: qual que é o lastro das criptomoedas? Qual que é o lastro do Bitcoin? O Bitcoin tem um lastro? Então é exatamente isso que eu vou esclarecer para você no vídeo de hoje. E assim, na próxima vez que alguém te perguntar isso, você não vai pensar duas vezes e conseguir responder de uma forma muito simples. Então bora lá! Antes da gente falar sobre o lastro do Bitcoin, a gente precisa entender o que é lastro, o que significa esse conceito. Segundo o dicionário, lastro pode ser um peso colocado no porão de um navio para que ele se equilibre na água, e aqui foca na palavra equilíbrio. Lastro pode ser também algo que serve de base e fundamento, ou também uma espécie de depósito que servia de garantia ao papel moeda. Resumindo esses três conceitos, lastro nada mais é do que uma espécie de garantia de equilíbrio entre o ouro e o papel moeda. Essa ideia de lastrear uma moeda é bastante antiga. Ela surgiu aproximadamente em 1821 lá no Reino Unido. A ideia geral por trás disso tudo é que, para cada unidade de moeda da época, deveria existir determinada quantidade de ouro. Assim, não era possível a emissão descontrolada de dinheiro. Para cada emissão de dinheiro, era obrigatoriamente necessário que tivesse aumento nas reservas de ouro. E esse lastro existia para impedir práticas imprudentes de banqueiros, para impedir uma criação de uma inflação descontrolada, por exemplo, com a emissão descontrolada de dinheiro, mas também porque na época, lá atrás, a moeda da época poderia ser convertida em ouro. Então você poderia pegar o seu dinheiro e converter ele em ouro. Então, por exemplo, se você tivesse uma vendinha de tecidos e vendesse algum tecido, você poderia pegar o que você conseguiu com aquela venda, a moeda da época, ir a um banco e trocar aquelas moedas que você recebeu por ouro. Logicamente, então, a moeda era lastreada no ouro. É o tão conhecido e tão famoso padrão ouro. E essa ideia de lastro no ouro, onde para cada unidade da moeda da época deveria existir o seu equivalente em ouro, perdurou por muitos e muitos anos, vindo a ser extinta de forma gradual em diferentes países. O Reino Unido, por exemplo, acabou extinguindo essa ideia toda mais ou menos em 1931. Já os Estados Unidos, muito tempo depois, lá em 1971, sendo esse um dos marcos mais emblemáticos da queda do padrão ouro. Só recapitulando aqui então, você lá nos Estados Unidos em 1970 poderia pegar seu dinheiro, suas notas físicas que você ganhou por trabalhar ou por vender algo, ir até um banco e trocar aquelas notas físicas, aqueles dólares, por ouro. Veja que isso aconteceu há pouco mais de 50 anos, então é uma mudança extremamente recente. Contudo, em 1971, o então presidente Richard Nixon acabou com esse lastro monetário no ouro e extinguiu também a aplicação do padrão ouro lá nos Estados Unidos. A partir dessa data, então, todo o poder de controle da moeda foi destinado às autoridades monetárias e aos bancos centrais, que podem, por exemplo, emitir dinheiro a seu bel prazer ou quando eles entendem que a economia está demandando isso. E isso é extremamente perigoso, pois deixa um poder muito grande na mão de poucas pessoas, que podem, por exemplo, acabar emitindo dinheiro e levando a uma inflação descontrolada no país. Como, por exemplo, a gente já vê em outros países como a Venezuela e o Sudão, onde a taxa de inflação passa dos 300%. Só para concluir essa ideia toda de lastro, hoje não existe mais nenhum país no mundo que possui sua moeda lastreada em ouro ou lastreada em qualquer outra commodity, qualquer outra moeda. Não existe mais nenhum tipo de lastro, nem no real, nem no dólar, nem no euro, nem no franco suíço, nem na libra, nem em qualquer moeda que você imaginar. Hoje, nenhum país ao redor do mundo inteiro utiliza sua moeda lastreada no ouro, por exemplo, ou em qualquer outra commodity. Hoje, a relação de moeda é feita totalmente pela confiança de que você possui naquele estado e nas autoridades monetárias dele. Além dessa questão de confiança que eu mencionei, o nosso dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, tem valor pelo fato de que é muito cômodo para a gente utilizá-lo. Se a gente for em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer supermercado, a gente sabe que as pessoas vão aceitar o real. Então acaba sendo também uma relação de imposição estatal, que acaba tornando aquela moeda nacional, e por uma série de questões legais, todos os estabelecimentos no país são obrigados a aceitar aquela moeda. Tem até um livro muito bom sobre isso, sobre a história do dinheiro, que chama A Ascensão do Dinheiro, e é de Neil Ferguson. E tem uma frase muito boa no livro que eu queria trazer aqui para vocês. E a frase basicamente é assim: dinheiro é uma questão de confiança, talvez de fé,
confiança na pessoa que está nos pagando, confiança na pessoa que emite o dinheiro que ela usa ou na instituição que honra os seus cheques ou as suas transferências. Essa frase mostra tudo o que eu falei para vocês até agora. O dinheiro hoje em dia não possui lastro em qualquer coisa, em qualquer commodity, muito menos no ouro. O dinheiro hoje é estritamente uma relação de confiança, por exemplo, de que a loja vai aceitar, de que o Estado vai utilizar aquela moeda. A gente já vê muitos países, por exemplo, que deixaram de utilizar a sua moeda local. Então aquela moeda acaba sendo totalmente desvalorizada, eles acabam adotando outra moeda, como por exemplo o dólar. Agora que eu já falei para vocês o que é lastro, acho que eu deixei bem claro, vamos finalmente ao Bitcoin. Bom, já digo de cara que o Bitcoin não possui lastro no ouro, até mesmo não poderia, porque o Bitcoin não é controlado por ninguém. O Bitcoin é feito basicamente e possui seu lastro em suas propriedades matemáticas. E aqui eu quero dizer propriedades matemáticas exatamente pelo fato de que o Bitcoin foi programado para ser deflacionário. Isso significa que o aumento de Bitcoin vai acontecendo de forma decrescente. A cada 4 anos, a recompensa de mineração de um bloco de Bitcoin diminui pela metade. Isso até a gente chegar ao limite máximo de Bitcoins que irão existir, mas é o limite máximo de 21 milhões de Bitcoin. Após todos esses 21 milhões estarem em circulação, não terá mais qualquer forma de criarem-se novos Bitcoins. Assim, parte desse valor, desse lastro, dessas propriedades do Bitcoin está exatamente no fato de que o Bitcoin possui esse limite máximo de 21 milhões, sendo, portanto, uma moeda escassa. Diferentemente das outras moedas que a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, o real, o dólar, o euro ou qualquer outra moeda que, igual eu mencionei anteriormente, podem ser emitidas ao bel prazer das autoridades monetárias dos seus respectivos países. E outra parte desse valor, dessa propriedade do Bitcoin, está na confiança, igual eu falei com vocês sobre as moedas tradicionais anteriormente. O Bitcoin só possui esse valor porque alguém está disposto a pagar aquilo por ele. Muita gente enxerga também o Bitcoin como uma reserva de valor frente a essa emissão descontrolada de dinheiro que pode ocorrer com esses sistemas tradicionais que são extremamente centralizados e controlados na mão de poucas pessoas. Agora que eu expliquei para vocês sobre esse lastro do Bitcoin, está na confiança em suas propriedades matemáticas, ele ser uma moeda escassa e muito mais que envolve esse mercado cripto, como por exemplo a descentralização, eu queria fechar o vídeo aqui com 2 perguntas e 2 questionamentos e queria ouvir a opinião de vocês também. O primeiro deles é: o lastro realmente é assim tão importante? Que eu ouço muita gente perguntando e querendo entender sobre isso, mas poucas realmente vão a fundo. Para muitas pessoas, o lastro só envolve a inflação, mas no Bitcoin a gente não tem essa incerteza toda de inflação pelo fato de que ele foi programado matematicamente. Então, o meu questionamento é esse: o lastro é tão importante assim? E o segundo questionamento é: será que se ninguém usasse o dólar, ele teria, por exemplo, o valor que a gente vê hoje em dia que ele recebe? Com o Bitcoin seria a mesma coisa. Se ninguém utilizasse o Bitcoin, ele também não teria o mesmo valor que ele possui hoje em dia. É sempre uma relação de oferta e demanda pelas moedas. Bom, pessoal, mas então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. E muito obrigado. Até a próxima.